Conto 1. O maior cavaleiro do mundo. Havia já 2 dias que Dom Bremen cavalgava por aquelas bandas. A estrada, ou o que dela restara, parecia ligar a civilização ao nada. Seus únicos companheiros de viagem eram seu alazão imperial, sua antiga armadura de capitão das legiões e a gralha de Veritatis, bordada em sua capa azul. Bem, havia ainda indesejáveis pensamentos melancólicos, que de todo ocupavam o espírito do cavaleiro. Incomodado com o eco de suas próprias ideias e pelo opressor silêncio da jornada, confessou ao cavalo: Por que raios fomos ouvir aquela rapariga, Seymour? Ela disse haver monstros por esta estrada. Tudo bem que ela pediu que evitássemos, mas... o que posso fazer? Preciso achar alguém para ajudar a arrebentar. Ao que Seymour respondeu com seu usual silêncio. Bremen afagou então a crina de sua montaria, cansado. Precisava ele policiar seus pensamentos, pois até aquele momento, o maior perigo da estrada era deixar suas inseguranças livres para questionar seu valor. Tinha ele ainda fresca na lembrança a imagem dos outros 7 mestres da Sacra Ordem do Átrio Palaciano e seu grão-mestre, Dom Bertrand, encarando-o com desdém, pena e mesmo desconfiança no olhar. Ele se julgara digno do cargo até aquele momento, afinal de contas, fora ordenado pelo próprio imperador, após salvar sua vida em batalha. Somente Dom Gilderhard, seu antigo comandante, nele depositara alguma confiança. Confiança esta que ele honraria, provando seu valor. E por isso, ele tomara aquela via. Cavalo e cavaleiro juntos então seguiram por uma quase interminável planície. Passaram por um filete d'água que fingia ser rio, onde beberam, e também por um arremedo de bosque, de esparsas e miúdas árvores. Porém, mais veloz que os dois, passaram-se as horas. Já que a hora do ocaso se aproximava, Bremen decidiu acampar. Mas como estivesse só, e não houvesse sinal de onde abrigar-se, pois não poderia dormir onde fosse facilmente visto por ladrões, resolveu retornar ao bosque. E assim, os 2 viajantes fizeram. O bosque, que antes pena inspirava, agora trazia à tona certa apreensão. Sola, enquanto pelo horizonte se punha, projetava sinistras sombras retorcidas, às quais Bremen dirigia grande atenção. Não só procurava ameaças como um bom lugar para o pernoite, porém avistou outra coisa. Das profundezas rasas do bosque emergiu uma diminuta figura, um garoto. Tinha pele branca e muito pálida, olhos e cabelos castanhos e trajava humildes vestes marrons de algodão grosseiro. O cavaleiro se não alarmou com sua presença. Antes disse: Que fazes só, a esta hora, num bosque, guri? Ao que o jovem, que aparentava ter entre 10 e 12 anos, respondeu com o rosto e punhos cerrados: Eu estou esperando o maior cavaleiro do mundo. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Claro, achei que fosse o senhor por causa da gralha, da capa e do cavalo, mas depois de me ignorar quando passou de dia, eu mudei de ideia. Bremen aquilo muito estranhou. Sabia estar um tanto distraído nos últimos dias, mas não ver e nem ouvir alguém pedindo socorro? Bem, não restava muito o que fazer. Mesmo? Ando um tanto distraído, cansado da viagem. Peço desculpas. Sou Dom Bremen, cavaleiro andante. E tu, guri? Sou Endel, filho de Gaú e Milandra. Bremen então estufou seu peito e, tentando parecer tão altivo quanto pudesse, falou: Mas, e então, guri? O que aconteceu? Endel pareceu hesitar por uns instantes, ainda suspeitoso do cavaleiro que tinha diante de si. Ainda mais quando ele desatou as amarras de seu elmo e o removeu, para melhor mostrar o rosto quadrado. Tinha ele cabelos castanhos curtos e olhos miúdos de mesma cor. O nariz e a boca eram grosseiros, largos. Não parecia, aos olhos de uma criança, tratar-se mesmo de um nobre cavaleiro. Parecia um homem do povo. Era baixo e até a pele torrada por sola tinha. Então, com os ombros encolhidos de hesitação, proferiu a terrível pergunta que tanto o incomodava. Desculpa, Dom Bremen, mas o senhor é mesmo cavaleiro? A pergunta do garoto ao cavaleiro atingiu como um gancho, direto no queixo. Pior, no orgulho. Se nem para um garoto conseguia aparentar digno da cavalaria, como poderia querer o respeito dos mestres? Precisava então impor-se como tal. Com o sangue saltando aos olhos, vociferou: Claro que sou, seu tampo! Não só sou cavaleiro, como fui mestre na Sacra Ordem do Átrio Palaciano, a elite dos Cavaleiros de Veritatis e pilar do Sacro Império do Norte. Endel, assustado com a irritação explosiva de Bremen, deu um passo para trás e encolheu os ombros. Percebendo então que tratava com uma criança, o cavaleiro fechou os olhos e respirou algumas vezes,
acalmando-se. Não apenas sou cavaleiro, como posso ajudar-te? Diz-me logo qual é o problema. Minha aldeia foi atacada por um monstro, Melfragor. Só eu escapei. E ele lá ainda está? Sim, tentei voltar uma vez, mas ele estava lá, com papai, mamãe e quase todos da aldeia presos. É um monstro muito grande e forte. Só o maior cavaleiro do mundo pode vencê-lo. Porque me disseram que ele destrói o mal por onde passa, que é invencível. A intensidade de Endel era tal como se não houvesse muito tempo desde o ataque. Isso ou o guri era um tremendo ator. Fosse um adulto e talvez tivesse a coragem de deixá-lo à própria sorte, por conta de sua impertinência. Mas como era uma criança, nem mesmo o empedernido coração de Bremen negaria ajuda. Nem tanto. Na verdade, estava ele desesperado por uma gloriosa missão. Exprimiu, assim, sua resolução. Folga, guri. Fui um dos mestres. Posso te ajudar. Amanhã tu me mostras a aldeia e eu arrebento esse Melfragor. Amanhã? Claro. Os poderes das trevas são maiores longe dos olhos de Solomon. Mas Melfragor tortura as pessoas com sua magia enquanto isso. Sou corajoso, não burro. Espero que seus amigos aguentem um pouco mais. Endel tentou convencê-lo então com um olhar pidão, mas o cavaleiro manteve sua severa fisionomia. Bremen não queria arriscar-se. O cavaleiro de quem o garoto falava só poderia ser Dom Bertrand ou Dom Gilderhart. E como em face o poder dele o seu nada era, precisava de cautela, para não envergonhar-se ou mesmo matar-se. Observando que sua usual tática para convencer os mais velhos com o cavaleiro não funcionava, virou-se, deu de ombros e, rumando para mais adiante na estrada, disse: Tudo bem, pode dormir aí. Pelo visto o senhor não é mesmo um cavaleiro de verdade, deixando a gente sofrendo à toa. Vou esperar um mais acolá. Bremen resmungou algo que Endel não pôde entender e, enquanto recolocava o elmo, rosnou para a criança. Muito bem, seu guri maldito. Provar-te-ei o que sou. Mostra-me agora onde está esse Melfragor, que eu deixo num estado tão deplorável que nem o espírito maligno que o criou poderia reconhecê-lo. Eba! Mas o senhor precisa deixar seu cavalo. Animais têm muito medo de Melfragor. Não se aproximam da vila. Só me faltava essa. Além de ter que ajudar um guri chato que só esverga, tenho que ir a pé. É bom que tu não estejas com ladrões de cavalos, porque senão... Desembaiou então seu gládio e o brandiu. Endel deu outro passo para trás e defendeu-se, levantando as mãos. Ei, cuidado com isso. Vem comigo que eu mostro o caminho. Lembrando novamente tratar com uma criança, Bremen embaiou sua lâmina e sinalizou ao garoto que o esperasse, complementando. Fica aqui. Não quero que saibas onde amarrarei meu cavalo. Cavalo e cavaleiro então se foram para o interior da floresta. Vendo uma boa árvore, Bremen apeou e começou a ali amarrar Seymour. Terminando, acarinhou seu rosto e falou enquanto pegava seu azul escudo. Cuida de Seymour. Devo voltar antes da hora alva. Se algum espertalhão tentar te levar, dá-lhe um coice bem no meio das... Agora entendi por que o senhor estava tão preocupado. Bremen deu um pulo. Tamanho foi o susto que levou a aparição súbita de Endel. O que te falei, guri? Quer me matar do coração? Não te ouvi chegar de jeito algum. Como se fosse difícil achar qualquer coisa nesse bosque. Você deve ser meio surdo, não me ouviu mais cedo. Vocês são bem amigos, não? Sim. Estamos juntos não há tanto tempo. Mas sei que ele é o mais importante da dupla. Como assim? E observando a expressão um tanto surpresa do garoto, Bremen elevou o dedo e, tentando parecer o mais sábio quanto pudesse, disse: Que é um cavaleiro sem cavalo. Um guerreiro como outro qualquer. Endel se não convenceram com a resposta. Se possuir um cavalo fizesse qualquer homem cavaleiro, por que havia tanta mística ao redor das nobres figuras? Mas e a honra e a bravura? Ao que Bremen, com os ombros caídos e cansada de expressão, respondeu: Ah, guri. Como queria que todos os cavaleiros essas virtudes tivessem. Mas bem, não era tu que estavas com pressa? Mostra-me o caminho. Endel acenou então para que o cavaleiro seguisse. Depois de uma curta caminhada pelo bosque, o garoto agachou-se e apontou para o chão. Olha aqui, mal dá pra ver, mas tem uma trilha de terra batida que liga Pondiel à grande estrada imperial do leste. E de fato havia os restos de uma estrada de terra, batido por pés humanos e talvez por bestas de carga. Porém, estava de todo tomada por galhos, folhas e gramíneas. E vendo que a trilha há muito não era usada, Bremen exclamou:
bons espíritos? Há quanto tempo esperas por teu cavaleiro, guri? Há um bom tempo, não tenho certeza de quanto. Pelos páramos? Soubesse eu que havia tanto tempo que não teria me demorado. Pobres almas. Mas parece que foram anos pelo estado da trilha. Pode ser feito da magia maligna de Melfragor. Bremen não muito entendia de magia. Dela sempre tiveram um tanto de receio ou mesmo medo. Já viram os mestres dela lançar mão e algumas vezes a enfrentou no campo de batalha. E Endel só ouvira os velhos de sua aldeia dela falar. Como bons desconhecedores do assunto, aos dois só restara retomar a viagem. O cavaleiro sentia algo de muito errado nessa história, um constante frio na espinha. Era como se um cruel ceifeiro as mãos em suas costas houvesse colocado. Querendo afastar aquela sensação e melhor entender o que se passava, indagou. A trilha é comprida, guri? Um pouco, quase 1 hora de caminhada. Não é muito? Conta-me mais sobre esse Melfragor. Preciso saber o que enfrentarei. Endel pareceu estremecer ao relembrar-se das coisas que vira. Coçou a cabeça, levou a mão ao rechonchudo do queixo e disse. Eu vi o monstro muito bem. Parecia um homem com o tamanho de um urso pardo, meio corcunda. A pele inteira era coberta por manchas e pústulas pretas. A cabeça era esquisita e tinha olhos vermelhos. Ele apareceu quando estávamos reunidos para o festival de Silfa. Bremen, que um tanto com os aldeões já se preocupava, alarmou-se de vez. Disse então, com os olhos arregalados em surpresa. Bons espíritos? Faz quase 1 ano, então. Talvez, já perdi a conta dos dias. Ele apareceu e urrou para todos que era Melfragor e viera cumprir a vingança de Lael. Não sei bem o que aconteceu depois, porque ele correu para cima de mim e me deu uma patada. Aí eu apaguei. Quando acordei, não tinha mais ninguém lá. Eu ouvi uns gritos da casa de Dona Liliana, mas não tive coragem de olhar. Saí correndo pro bosque. Apesar de haver quase 1 ano, pelas contas de Bremen, o sofrimento na voz de Endel quase era palpável. Bem desacostumado ao trato com crianças, o guerreiro tentou animá-lo. Fizeste bem, guri. Alguém tinha de viver para buscar socorro. Coragem não é só ficar e lutar. Coragem é disposição em sacrificar algo de que gosta por um bem maior. Pode ser a tua vida, teu tempo, ou convívio com aqueles que tu amas. Foste corajoso ao morar só na floresta por tanto tempo esperando ajuda. Obrigado, Dom Bremen. Apesar de que nada útil ainda me contaste dos poderes do monstro. Completou o guerreiro. Endel não conhecia 1 hora sequer, mas algo naquele homem inspirava confiança. Era ele veterano de 3 campanhas imperiais e trazia no corpo e na personalidade profundas marcas de cada batalha. Podia não parecer um nobre cavaleiro, mas tinha as marcas de um feroz lutador. E então? Não viste mais nada quando voltou? E que história de vingança é essa? Proferiu Bremen depois de um tempo, quebrando com truculência silenciosa a atmosfera e a cadeia de pensamentos de Endel. O garoto, depois de um pequeno pulo assustado, respondeu. Não vi muita coisa. Havia uns outros monstros vigiando a aldeia, uns unhudos. Eles pareceram não me notar quando me esgueirei até a casa de Iliana. Lá eu vi Melfragor mantendo as pessoas numa esfera mágica e as torturando com feitiços. Parece ruim. Isso faz quanto tempo? Endel levantou uma das sobrancelhas e pensou. Depois cerrou o senho como se forçasse o máximo que pudesse para contar. Quantificou algo nos dedos, mas desistiu. Parecia ele mais confuso que tudo. Disse então, com o olhar carregado de tristeza. Bem menos que o ataque. Ao que o cavaleiro, já agastado por tanta vaguidão, falou, sem cerimônias. Droga, guri. Ninguém te ensinou a contar? Bem, fala-me da tal vingança. Endel pareceu novamente esforçar-se muito para lembrar. Bremen teve sua paciência levada ao limite e, quando ia expressar sua irritação, ouviu. O Lael e Dona Liliana gostavam muito um do outro, mas os pais dela não permitiram porque ele era lumorano, acho. Um dia ele saiu fulo pela vida gritando que não deviam impedir o amor de ninguém e que coisas ruins viriam disso, e que eles implorariam para que ele se casasse quando voltasse. Bremen parou seu inexorável avanço de súbito. Endel neles barrou com força, sentindo a capa e as costas dele como se fossem um muro. O experiente guerreiro, contudo, pareceu nem senti-lo. Virou-se então e, com a gravidade inaudita no olhar, indagou. Tu me dizes que a promessa de vingança de um desiludido atraiu essa criatura? Endel pareceu inseguro, intimidado pelo tom grave de Bremen. Mesmo assim, respondeu. Foi o que o monstro disse. Então por que ele ficou lá, encarcerando as pessoas? Não sei, não conhecia Lael direito.
mas acho que ele não ia querer uma coisa dessas. Ele trabalhava na casa de Dona Eliana e todo dia me saudava da janela. Parecia uma pessoa boa, mas a ameaça dele foi parar toda por Diel. Pode ser isso. Bremen reclinou-se para ficar à altura dos olhos da criança e falou, com o olhar e a voz intensos. Nunca vi ameaça chamar crias das trevas, Guri. Não que eu entenda do riscado, mas nem nos causos das velhas lá da minha terra isso acontecia. Espíritos vis não trabalham de graça. Ou esse Lael já andava metido com as trevas, ou se meteu depois. Assim que eu espadar esse Melfragor, irei atrás dele. Por mais que toda sua energia nas palavras depositasse, a verdade é que Dom Bremen estremecia por dentro. Era sua primeira batalha como cavaleiro andante. Era um tanto ridículo que um homem tão acostumado à guerra perdesse sua fibra somente porque mudara de título. E somente esse pensamento mantinha-o firme, na marcha para o combate que retomara. Já ainda eu estava confuso. Jamais havia considerado Lael de todo inocente pelo ataque à sua aldeia, mas nunca o considerou como o único culpado. Fora ele vítima de grave injustiça, não pôde juntar-se à mulher que mais amava no mundo, por ter nascido lumorano. A afirmação de Bremen removeu tais pensamentos em seu cérebro. Se estava ele envolvido com as trevas, era um homem mau. Se depois de grande irritação trabalhou por aquele ataque, era um assassino frio. O incidente, pelo que dissera Bremen, não era fruto de um impulso. Contudo, não havia mais tempo para que reconsiderassem seus atos nem ideias. Ao longe, já podiam enxergar a aldeia de Pondiel, ou o que dela restara. Mesmo mais cautelosos, continuaram a se aproximar. Eram uns 2 punhados de casas espalhadas pela planície de Erzval, entremeados por restos de plantações. Guri, mostra-me onde estava o monstro da última vez que o vistes. Com o corpo todo tenso, baixo falou o guerreiro. Isso pois estavam prestes a adentrar na aldeia, onde terríveis criaturas provavelmente os aguardavam. Endel respondeu então. É fácil, é só seguir a única rua larga que temos até o fim. Há uma praça que tem um poço, na frente dela é a casa de Dona Eliana. Certo. Fique sempre atrás de mim. Não sei quando os monstros podem atacar. E seguiram os 2 pela rua principal de terra batida, agora tomada por grama e outras ervas rasteiras. Bremen mal podia conter sua ansiedade. Detestava saber que seria emboscado sem conhecer quando nem onde. E ainda por cima, tinha de cuidar daquele guri. Guri esse que demonstrava estar ainda mais nervoso que o experiente guerreiro. Seu corpo estava o mais recolhido possível que ainda lhe permitia caminhar. Conforme os olhos do guerreiro percorriam as casas e becos escuros, Bremen de outra coisa atentou-se. Eram elas, em sua maioria, muito humildes e, como tal, frágeis. Possuíam vigas e paredes de madeira, todas inchadas e podres, e, apesar de parecerem desertas, abrigavam incontáveis seres, minhocas de madeira, cupins, fungos, líquens e musgos. Havia, inclusive, 2 casas que tortas estavam, prestes a desabar. Murmurou então. Guri, isso aqui parece abandonado há bem mais de um ano. Ao que o garoto respondeu, um tanto confuso, como se naquele instante a inclemente degradação pelo tempo se atentasse. É mesmo. Deve ser feito da magia maligna de Melfragor. O veterano guerreiro estacou e virou-se, encarando Endel com um olhar de estranhamento e irritação. O garoto pôde evitar outra colisão, mas não conseguiu escapar à pergunta. Duvido muito. Ele teria que ser muito poderoso para fazê-lo. Vem cá, Guri. Quem era o imperador quando você fugiu? Endel ficou pensativo por uns instantes. Parecia esforçar-se ao ponto da dor, como se tivesse grande enxaqueca. Respondeu então. Não sei ao certo, vocês imperiais só vinham aqui para cobrar impostos. Mas o rosto e o nome estavam nas moedas. Quem disse que eu sei ler? Já estavam os 2 próximos ao poço que Endel indicara, entre várias casas, quando o sinistro ruído os paralisou. A atmosfera estava elétrica, com tamanha carga que nenhum dos 2 ousava mover uma fibra muscular. O silêncio ali fizera-se imperador. Apenas para morrer nas mãos dos sinistros gemidos. Das casas próximas, 5 horríveis figuras das sombras emergiram, vestindo andrajos. Como Endel bem as descrevera, possuíam unhas enormes à semelhança de garras, assim como os dentes. Tinham as carnes podres e repletas de chagas,
mas não eram senão mortos-viventes. Eram todas distintas, possuindo compleições diversas e variados estados de decomposição. E tão tenebroso era o aspecto das criações da magia necromântica de Melfragor, que qualquer homem encheria-se de medo. Mas Bremen não era um homem qualquer. Ah, então isso é um unhudo. Esconda-te, guri, porque o tempo vai fechar. Bradou Bremen, que tomou base e ameaçadoramente brandiu seu gládio. Endel correu para uma das casas, ficando a observar o combate, agachado por detrás de uma janela. Todos os unhudos, a uma só vez contra ele, avançaram, e eram surpreendentemente velozes. O capitão bem sabia o que fazer. Retraiu e movimentou-se para ter as criaturas alinhadas. Assim, os mais próximos e os mais velozes a ele chegariam antes dos demais. E com afiadas garras ocorreu o primeiro ataque, barrado pelo escudo imperial. A resposta de Bremen veio com a força de 100 tufões. Um golpe de escudo desequilibrou o unhudo, que então teve o ventre, as mãos e a cabeça cortados pelo gládio do guerreiro. Quando viram o primeiro deles tombar, ainda mais furiosos pareceram os unhudos. Urraram insanamente conforme avançaram contra Bremen, mas o experiente guerreiro se não deixou abalar. Com seu escudo e gládio, atacou brutalmente o segundo unhudo que a ele chegou. Sem o braço sinistro, caiu a criatura, urrando ferozmente. O terceiro a ele chegar o fez saltando. Bremen ergueu o escudo sextavado, e dele se protegeu, enquanto enfiava o gládio em seu ventre. A criatura caiu e teve a pútrida cabeça separada do corpo por um golpe vertical de escudo. A seguir, desferiu o golpe de misericórdia no segundo, com seu gládio. Os dois restantes eram pitorescos. Um deles parecia ter sido criado a partir do cadáver de uma criança não muito grande. Mas nem isso demoveu Bremen. Antes, deu-lhe forças por testemunhar a vileza de Melfragor. Com um único e preciso ataque, a cabeça do unhudo mirim rolou, e seu corpo recebeu finalmente o merecido descanso da morte. O último era o maior, mais forte e mais lento deles. Bremen, que não muito alto era, ergueu o escudo e contra ele investiu. Desferiu então um poderoso golpe nos joelhos e acertou-o com o escudo no peito, derrubando-o. Foi questão de mais um passo e um golpe com o gládio para encerrar de vez a luta. Com sua lâmina ainda pingando o chorume que outrora pudera ser chamado de sangue, Bremen girou lentamente, certificando-se de que a todo unhudo por terra deitara. Viu nenhum mais, porém, viu Endel saltar pela janela e correr em sua direção. Incrível! Diante dos olhos brilhantes de Endel, Bremen colocou as mãos na cintura, estufou o peitoral e proferiu, na voz mais imponente que conseguiu tirar de seus ainda arfantes pulmões: Agora, sou ou não sou cavaleiro de verdade, guri? Endel, que antes parecia triste, tinha o corpo inteiro tomado por uma intensa energia pueril, pela mais pura reação de maravilha que o cavaleiro havia visto em anos. Falou então, divertido: Não sei, ainda não te vi lutar a cavalo. Quando crescer, quero ser forte como o senhor. Aquelas palavras, mais que o sangue e os despojos espalhados, tocaram Bremen. Dedicara a ele metade de seus 32 anos de vida às legiões do Sacro Império do Norte e ao sonho de tornar-se cavaleiro. Não tiveram mulheres, nem prole que o admirassem, mas o encanto não muito durou. Não diga asneiras, guri. Vá te esconder, porque a pior luta ainda não começou. E se foi rumo ao casarão diante do poço. Mas como não ouvisse as passadas apressadas que esperava do garoto, virou-se. Viu-o então a encarar com os olhos espremidos um unhudo menor. Perguntou-lhe então, alto e preocupado: Que foi, guri? Conhecias esse aí? Não tenho certeza. Ele me parece muito familiar, mas não sei. Bremen, um tanto espantado com a expressão de Endel, demorou um pouco a responder. Mas enfim, falou, preocupando-se primeiro com sua segurança física. Então esconde-te, guri. Vemos isso depois que eu acabar. E ao vê-lo correr para a mesma casa onde antes se escondera, virou-se e foi até a casa onde Melfragor talvez estivesse. Possuía 2 andares e era feita de pedra calcária e nogueira, com acabamentos em placas de mármore. Muitas delas haviam caído e tudo tomado estava por musgo. Quanto tempo de fato teria se passado? Mas sabia ele que não havia tempo para apreciar a arquitetura local, nem os efeitos transformadores do tempo. Bremen, por uma das janelas, então observou a sala de estar do casarão.
Era uma completa bagunça, tapetes rasgados, quadros descascados, uma mesa de cerejeira virada e todas as cadeiras em pedaços espalhados pelo chão, também de nogueira. E como bem eu dissera, um grande orbe feito de uma estranha matéria roxa flutuava acima de tudo. Dentro dele, Bremen viu uma cena digna dos suplícios das masmorras eternas. Dezenas de corpos apinhados, colados uns aos outros, sem que houvesse o mínimo espaço. As pessoas de Pondiel gritavam e se debatiam ensandecidamente, mesmo que nenhum som se fizesse ouvir. E nenhum sinal de Melfragor. Por longos instantes, o experiente guerreiro observou o orbe, embasbacado. Jamais vira algo assim, nem mesmo no horror da guerra. Como não pudesse ali ficar, persignou-se e olhou mais uma vez ao seu redor, para ver se havia inimigos, e se ainda o mesmo se escondera. Como nenhum deles viu, resolveu enfim adentrar no casarão. Foi até a porta e com cuidado a abriu. Nenhuma armadilha. Seu coração com força disparou. A ansiedade por eternos instantes seus passos segurou. Mais uma vez, sabia ele caminhar para uma armadilha. E, como detestava isso. Melfragor, apresenta-te e enfrenta o juízo de Veritatis! Porém, resposta nenhuma houve. Acercou-se então do orbe e bem o examinou, e quis mais que nunca saber sobre magia das trevas. Pensou em tentar rompê-lo com seu gládio, mas temia feri-los, ou a si próprio no processo. Restava então revistar o resto da vivenda. Seguiu então Bremen pelo único corredor que ligava a sala ao resto da casa. Com a respiração curta, Bremen visitou a sala de jantar. Apesar de empoeirada, estava bem arrumada. Visitou também a cozinha adjacente, cuja reserva encontrava-se vazia. Já o vomitório encontrava-se cheio, mas não da asquerosa matéria ali depositada por glutões. Estava repleto de restos humanos em variados estados de putrefação, indicando que Melfragor e seus unhudos vinham matando todo esse tempo. Bremen persignou-se e o mais rápido possível deixou o cômodo. Antes de subir para o outro andar, restava averiguar um jardim interno, muito comum nas casas dos nerceleus abastados. Ao colocar seu pé direito na relva esmeralda que o chão atapetava, sentiu como se o sangue faltasse-lhe ao rosto. Era o mais sinistro calafrio que sentira, do rosto à espinha. Tudo ali era muito estranho. O jardim estava como se houvesse recebido a visita de um exímio jardineiro ainda ontem. Havia nele um labirinto quadrado de roseiras muito viçosas, cujas rosas do encarnado tão vibrante pareciam pintadas pela própria Silfa. Santolinas mais áureas que a luz do próprio Solan, a elas se juntavam num espetáculo de cores vibrantes, mas sem ofuscar a presença das mimosas sálvias ananases. E conforme Bremen seguiu o caminho formado pela cerca viva de rosas, tímidas miosotes, ali chamadas de não me ouvides, despontavam em crescente quantidade, conforme do centro ele se aproximava. Mas nada ali o preparara para o que havia na porção mais central do jardim. A mais bela flor de todas, ali, sobre um diminuto lago artificial redondo, levitava. Incrédulo com o que via, Dom Bremen acercou-se da donzela envolta por uma tênue e lilás aura. Teria ela pouco mais de 20 anos, e graciosas curvas que seu vestido rosado mal conseguia ocultar. Não conseguia ocultar também enorme e pulsante chaga em seu ventre, sempre a abrir-se e a fechar-se. Seu rosto, possuidor de delicadas feições, encontrava-se petrificado numa expressão de excruciante dor, que Bremen supôs causara pela chaga funesta. O cabelo, muito trigueiro, em contraste, flutuava tranquilamente numa longa e espessa trança. Como não houvesse o menor sinal de Melfragor, Bremen voltou todas as atenções à donzela. Era ela prisioneira como os demais, mas tinha uma condição diferenciada. Era mantida viva pela mesma magia que a aprisionava. Se ele a libertasse do encanto, supondo que fosse capaz, ela morreria. Afinal de contas, nada sabia de cura mágica. E como Melfragor se dera ao trabalho de mantê-la viva, Bremen disto podia depreender que se tratava de Iliana, a amada de Lael. E como ele não voltava, a criatura ali a mantinha. Mas eram todas conjecturas do cansado guerreiro, que, distraído, não viu um imenso monstro brotar das próprias sombras. Era uma criatura tão medonha que faria os unhudos epítome da beleza aparecerem. Era grande feito um urso, e tinha pele rosada recoberta por nódulos e pústulas negras. Sua cabeça guardava remota semelhança com a de um homem, mas possuía centenas de protuberâncias e calombos. Não tinha cabelo algum,
e o rosto era sinistro. Não apresentava nariz, nem lábios, cuja ausência conferia-lhe um constante sorriso macabro. Seus olhos eram rubros como as chamas das masmorras eternas, com um desejo voraz de a tudo consumir. Era ele o melhor exemplo de uma cria das trevas. O monstro então proferiu com sua voz gutural um rápido feitiço. Com um clarão verde mais forte que a dos poentes de Solan, uma serpente esmeralda surgiu no ar e correu contra Bremen. O guerreiro, surpreso, tentou jogar-se ao chão. A magia, contudo, alcançou-lhe primeiro, e com furioso impacto na capa, atirou-o ao lago artificial. Ao ver seu feitiço atingir e lançar seu inimigo, a criatura abriu largo sorriso e rugiu, com desafiadora voz cavernosa. Pois então, cavaleiro, cá estou. Saltou então sobre o guerreiro, tentava do lago sair. O impacto em suas costas foi tremendo, lançando-lhe de cara ao fundo e fazendo-lhe perder todo o ar. Melfragor estendeu então os braços para rasgar a garganta de Bremen, que se debatia com todas as forças. Porém, antes que qualquer um deles alcançasse seus objetivos, um clarão azul tomou conta do centro do jardim. Melfragor então caiu, fumegando. Bremen, aproveitando a oportunidade, saiu do diminuto lago artificial, em tempo de ver a queimadura que a gralha sagrada ao monstro causara. Enquanto se recompunha do ataque, vingando, falou: Esconder-te nas trevas com magia foi inteligente. Atacar-me pelas costas também, apesar de desonroso. Mas desafiar o poder de Veritatis, pisando em sua imagem, foi estúpido. A imagem na capa de Bremen não só representava o maior dentre os bons espíritos, como fora bordada em prata sagrada, extremamente prejudicial às crias das trevas. Melfragor colocou-se novamente de pé e, arfando, indagou: Como meu feitiço não vos fulminaste, nem mesmo o sacerdote da aldeia a ele resistiu, Veritatis não protegeria assim a um homem qualquer. Bremen brandiu seu gládio ameaçadoramente e respondeu: És muito arrogante se pensas que Veritatis se manifestaria por tua conta. E completou, enquanto avançava contra o estupefato Melfragor: Eu não sou um homem qualquer. Sou Dol Bremen, Cavaleiro da Esperança! Melfragor, diante daquelas palavras, estremeceu. Já ouvira falar dos mestres, os maiores cavaleiros do Império, cada qual é o epítome das virtudes preconizadas por Veritatis: fé, justiça, sabedoria, coragem, caridade, fortaleza, diligência, humildade e esperança. E mal sabia o monstro que não fora ele guardado por intervenção direta dos bons espíritos, mas por uma fina trama de prata sagrada em sua capa, capaz de contra feitiços menores protegê-lo. Mesmo surpreso, não cedeu. Com a mão sinistra, aparou o golpe que com o gládio o cavaleiro desferiu-lhe, sofrendo nela grande chaga. Mas com a outra mão, atravessou a lâmina. Bremen, apesar da surpresa, não esmoreceu. Prosseguiu o ataque com o escudo e lançou-se sobre o monstro, derribando-o. Enfiou então o quentaro de seu gládio no olho direito da vil criatura. Melfragor revidou com o fragmento da lâmina do gládio, atacando a lateral do cavaleiro. A espessa loriga, a lâmina não cedeu, porém não pôde evitar que Bremen ao longe fosse atirado. O cavaleiro, desconjuntado por conta do forte golpe, tentou levantar-se, mas não foi rápido o suficiente. Melfragor atirou os pedaços do gládio ao chão e contra ele investiu, lançando-o novamente ao longe, contra a cerca viva de rosas. Viu-se então Bremen em preocupante situação. Desconjuntado, de costas para a cerca, desarmado e com um monstro imenso vindo em sua direção, o cavaleiro viu a fuga como melhor opção. Ou poderia derrotar um monstro muito mais forte no combate desarmado. Com um pulo, Bremen colocou-se de pé e ergueu seu escudo. Ija decidira por ele, pois a criatura chegara para retalhá-lo. Segurou então o escudo com firmeza e desviou-se de Melfragor enquanto avançava. Virou-se em seguida e desferiu um potente chute nas costas do monstro, lançando-o através das roseiras. O experiente guerreiro, lembrando da queimadura que sua capa em Melfragor infligira, rapidamente removeu sua capa e a enrolou ao redor de sua mão livre com a gralha voltada para fora. A cria das trevas tornou a aparecer, mas desta vez atrás de Bremen, que rapidamente virou-se. O monstro contra ele investiu, com as garras afiadas almejando suas carnes. O cavaleiro ergueu seu escudo e preparou um poderoso soco,
O impacto, porém, veio das costas, lançando o valoroso guerreiro novamente ao chão. Em sua trajetória meteórica, atravessou o monstro que vira. Uma ilusão. Melfragor então tratou de alcançá-lo com seu macabro sorriso sem lábios ainda mais amplo. Foi cair com as garras contra o pescoço de seu inimigo, que, no último instante, virou-se e chutou-o no ventre. A criatura estacou por um instante. Tempo suficiente para que, com um salto, Bremen de pé se pusesse, e 2 socos poderosos desferisse contra Melfragor, queimando suas carnes vis. Completou ainda com um vigoroso gancho em seu grotesco queixo, e bateu-lhe com o escudo, derrubando-o outra vez. Bremen então em seu peito montou, e socou seu disforme rosto mais umas vezes, com a improvisada luva de capa e com o escudo. Ao vê-lo desnorteado, apertou com a mão direita o pescoço e começou então a arder e fumegar. A batalha estava ganha, mas Melfragor pareceu discordar, e com suas últimas forças, urrou a Bremen. Soltai-me, cavaleiro! Imploro-vos! Meio tarde pra isso, cria das trevas. Por favor! Ela morrerá também! E com uma das garras, a criatura apontou para a donzela, que, em seu sono leve, ignorava o feroz combate. Bremen, com todo o receio quanto pudesse ter, soltou o pescoço e dele desmontou. Melfragor então falou, enquanto se levantava e esfregava o fumegante pescoço. Sei que estás pronto para matar-me. Mas vitimaríeis uma inocente... Pela liberdade dos aldeões, faria de bom grado. Não é o que sinto em vossa voz. Se assim fosse, por que me soltaste? Podemos negociar. Libera os aldeões, que te deixo aqui a cuidar da amada de Lael. Impossível! Por quê? A criatura parecia divertida em explicar-lhe, apesar da dor ainda marcar um tanto seu semblante. Meu poder do sofrimento deles se origina. É preciso muita magia para manter Iliana viva. Se meus poderes não estivessem todos dedicados a mantê-la viva, já vos teria fulminado sem o mínimo esforço. Se liberto ao menos um, pode ser que ela pereça. Bremen, tentando parecer mais forte, retrucou. Duvido muito. Não me deixes escolhas, ser mais razoável. O cavaleiro realmente não queria matar uma inocente. Melfragor, apesar de ser uma cria das trevas, parecia realmente empenhado em mantê-la viva. Sua fé dizia que o matasse. Se fosse da vontade de Veritatis, seria ela salva. Sua aguçada razão, moldada e afiada na forja do campo de batalha, dizia-lhe que o matasse. Provavelmente ganhava tempo para lançar-lhe outro feitiço. Mas seu coração... o coração! Via no olhar outrora cruel de Melfragor genuíno desespero, e se compadecia dele e da situação de Iliana. Talvez pudesse deixá-los e ir buscar Dom Telmagon ou outro dos mestres. Porém, não sabia quando, nem se poderia encontrá-los. Enquanto isso, ele mataria mais gentes e torturaria outras tantas. Deveria tê-lo matado logo, daí não haveria dilema algum. Mas se o coração era seu ponto fraco, talvez fosse o de Melfragor. Perguntou-lhe então. Mas... o que ocorreu à pobre Iliana? O monstro pareceu então perder seu ar cruel, e, levando as grotescas mãos ao rosto disforme, disse: Ele, em meu frenesi destrutivo, eu a atingi com um feitiço que é filho de morte. A fome de Manis não era para ela. Ela devia ter escapado. Era exatamente o efeito que desejara. Bremen conteve o sorriso que queria surgir dos lábios e, com um ar confiante, falou-lhe: Para que Lael a desposasse? Não acho que ela o quereria após saber que foi ele a te invocar e a causar tanto sofrimento. E se o amava tanto, por que não fugiu com ele? Melfragor pareceu irritar-se, não, desesperar-se. E então, afastou as mãos de si com vigor. Calai-vos! Ela o amava. Ele a amava. Não era para acabar assim. Não consigo remover um encanto devorador de carnes.
Só retardá-lo? Não saberíeis curá-la? Não, sou apenas um guerreiro. Mas pensa bem, mesmo que Lael retorne, ele não poderá tê-la. O que resta a ela não é vida. Deixa ir. Lael já a tem, cavaleiro. Ele aqui está, dentro de mim. E é por ele, por mim, que não posso deixá-la ir. E vossos aldeões já estão mortos. Não há mais nada que se possa fazer. Aquelas palavras, proferidas pelos gritos mais poderosos que a garganta de Melfragor permitia, atordoaram Bremen mais que qualquer golpe recebido no combate. A criatura prosseguiu, vendo o espanto estampado no rosto do cavaleiro. Então imploro que me deixeis em paz. Não há mais nada a fazer. Juro não atacar as pessoas no bosque. Alimentar-me-ei somente de animais. Bremen mal ouvira aquelas últimas palavras. Era Melfragor Lael? E todos estavam mortos? O que em nome de Veritatis ali ocorria? Melfragor, vendo que nada ele fazia, voltou-se a Iliana e ficou a admirá-la. Alimentastes das almas daqueles pobres coitados? Apenas do sofrimento. Bremen então retesou cada músculo de seu corpo, encarou a criatura com o olhar mais sério que conseguia e proferiu-lhe a sentença. Então eu sinto muito. Mas é dever meu dar descanso a estas almas sofredoras. Melfragor, ao constatar que o cavaleiro decidira matá-lo, conjurou outra serpente espectral, a qual Bremen defletiu com um potente tapa de sua luva capa. Mais alguns velozes passos e desferiu um gancho em Melfragor, derrubando-o. Seguidamente, chutou sua cabeça, montou-o em seu peito e o enforcou com a luva improvisada. Melfragor debateu-se, espumou e urrou o quanto pôde, mas depois de um bom bocado, expirou seu último sopro de vida. Vitória. Bremen então ergueu-se, com um terrível gosto de derrota na boca. Ele olhou ao redor e viu a magia de Melfragor aos poucos desaparecer. As rosas, miosotes, salves e santolinas aos poucos desvaneceram, como se nunca houvessem existido. Iliana, enquanto caía para a água, pareceu envelhecer 30 anos, talvez mais, e a chaga em seu ventre velozmente cresceu. Fez menção ao cavaleiro de até ela correr, mas deteve-se, por conta de um suave toque em sua perna esquerda. Olhou Bremen então para baixo, assustado. Pensara ter matado Melfragor. Mas não era ele. Onde antes jazia a terrível criatura, estava um homem. Tinha a aparência do típico lumorano, pele alva como a lua, e cabelos, bigodes e olhos negros como a noite. Com o resto de gládio ainda encravado no olho direito e vastas queimaduras pelo corpo, principalmente no pescoço, mal conseguia ele falar. Por que você a matou? Não foi sem surpresa que o cavaleiro olhou para Lael, com os olhos arregalados. Não bastava ter matado Iliana, agora tinha que encarar o homem que a amava. Já estava acostumado aos sacrifícios inerentes à vil natureza da guerra, mas não era trabalho seu noticiar as famílias de suas perdas. Procurou então recompor-se, serenou o rosto e falou. Entenda, Lael. Fosse tu e eu, teria ido até os confins de Heráldia buscar alguém que pudesse curá-la. Mas era Melfragor. Ele mataria mais gentes, torturaria os aldeões e manteria Iliana naquela miserável existência. E mesmo que eu a curasse, ele não a deixaria ir. Perdoai-me. Não pude fazer nada. Fui obrigada a testemunhar cada vileza que Melfragor cometia. Soubesse que seria assim, jamais teria feito pacto com aquele cultista do bosque de Arnel. Peço vosso perdão, cavaleiro. As últimas palavras mal se fizeram ouvir, mas Bremen via as lágrimas correrem do olho esquerdo do resto de homem que a seus pés jazia. Bremen agachou-se, pôs suas mãos na cabeça de Léo e proferiu. Veritatis, recebei nos páramos esta pobre alma pecadora.
que arrependida busca a vossa luz. Dá-lhe justo e piedoso julgamento. Vá em paz, Lael, filho de Lumora. E por mais 2 ou 3 instantes Léo respirou, vindo a morrer em seguida. Bremen removeu o resto de gládio de seu olho, e foi então a Eliana, cuja cavidade torácica inteira fora devorada pelo feitiço. Ao menos, morrera dormindo. Foi então retirado do lago, e a deixou na relva. E como ouvisse vozes vindas da sala de estar, Bremen até lá se foi. Acaso os aldeões não soubessem que estavam mortos, deveria contar-lhes. Lá chegando, viu dezenas de pessoas comemorando sua liberdade. Todos o saudaram, aplaudindo e enaltecendo. Endel estava entre elas, com os olhos cheios de lágrimas. Aquele que parecia ser o chefe da aldeia, um senhor de cabelos e bigodes brancos, que vestia uma nobre bata verde e dourada, dele acercou-se e falou, após brevíssima reverência. Olá, nobre cavaleiro. Sou Asgael, antigo senhor de Pondiel. Sou Dom Bremen, cavaleiro andante. Ah, um nobre nome para um nobre homem. Peço desculpas a vós e a todos pelo ocorrido. Só posso agradecer-vos pelo salvamento. E todos aplaudiram. Endel, mesmo não compartilhando muito do entusiasmo, saudou-o também. Mas o cavaleiro não sorria. E quanto a minha filha? Bremen por um instante desviou o olhar de Asgael, mas forçou-se a encará-lo. Precisava ser forte. Engoliu seco e respondeu, como bem pôde. Não pude salvá-la. A expressão calma do ancião pareceu desfazer-se em tristeza, mas tornou-se logo resignação. Não esperava ele que sua filha sobrevivesse. Porém, lhe sobrara uma pontinha de esperança. Bem, ao menos estava livre. Falou então, com um suspiro. Bem, se Veritatis me permitir, ainda haverei nos páramos. O cavaleiro, ao ouvir aquilo, sentiu em si uma pontada forte de frustração. Encarou-o então com um olhar encolerizado. O mais sábio dentre os sábios não ousaria interferir no amor. O velho calou-se diante daquelas palavras. Entenderam muito bem ele o que o cavaleiro dissera. Bremen então dirigiu-se a Endel. Guri. Sinto muito. Todos estão mortos. Esperaram o cansado guerreiro ver choque nos olhos do garoto, mas ao contrário, tinha um rosto extremamente plácido. Inclusive eu, Dom Bremen. Quando fui me esconder, percebi que aquele unhão do menor era eu. Como se não pudesse a derrota maior fazer sentir-se, Bremen estacou. A mãe de Endel, Milandra, enxugou as lágrimas que corriam no rosto do filho e falou ao cavaleiro. Obrigada por nos salvar, Dom Bremen. O pai e os demais espíritos elas se juntaram em coro. Bremen não chorava havia anos, mas 1 ou 2 lágrimas escaparam-lhe. Endel então aproximou-se dele e falou, exultante. Se alegre, Dom Bremen. Você conseguiu derrotar Melfrago. O senhor pode não ser o maior cavaleiro do mundo hoje, mas tenho certeza de que um dia será. Bremen então forçou um largo sorriso. Olhar por mim lá dos páramos, tá, guri? Precisaria de muita ajuda para isso. Endel acenou com a cabeça, positivamente. Todos os aldeões ali presentes agradeceram-lhe mais uma vez e partiram, para além do véu da vida. Dom Bremen caiu de joelho e orou por uns bons minutos, recomendando a Veritatis aquelas sofridas almas. Depois, ao sair, viu Lumora a brilhar lindamente no céu da noite alta. O quão pequenas eram aquelas tragédias, o quão insignificante era a miséria humana. As estrelas, Lumora e o mundo giravam, independentes dos homens. E aos brados, jurou. Falta ainda uma alma ao julgamento de Veritatis submeter. Juro diante de vós, ó Lumora, que arrebento o cultista miserável que essa desgraça causou. Buscou Bremen então uma pá, e todo o corpo quanto pôde. Despendeu a noite a enterrar os aldeões, e foi acabar depois do raiar de Solan. Banhado por sua luz intensa, o exausto guerreiro foi buscar Simor. Mesmo sentindo-se abalado pela tragédia, tivera sucesso em derrotar Melfrago e libertar os aldeões. Pela primeira vez desde sua ordenação, sentia-se ele capaz, e isso, sobretudo, dava-lhe esperança.